Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, sábado, 16 de novembro de 2024, estamos meditando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas 18, de 1 a 8. Jesus inicia o Evangelho dizendo: ele contou esta parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, e conta a parábola: numa cidade havia um juiz que não temia Deus, não tinha medo e não respeitava homem algum, e nesta mesma cidade havia uma viúva, que dia e noite ela se dirigia àquele juiz pedindo que ele fizesse justiça em favor dela. Esta parábola contada por Jesus Cristo, Jesus conclui dizendo: olha, este juiz injusto, este homem autoritário, o autoritarista, ele foi capaz de fazer justiça em benefício de uma viúva. Aqui, cada situação ela tem um peso extraordinário. Um juiz, que era a autoridade que estava no mais elevado escalão de poder das autoridades da época, e uma viúva, que estava no nível mais inferior, mais baixo da classe social. E de repente, este juiz atende esta mulher, e Jesus pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. É dito por Jesus Cristo. Então Deus faz justiça aos seus que clamam por ele, que pedem por ele. E aqui, meus irmãos, é interessante observarmos que se entre nós, e o próprio Jesus diz isso, né? Se entre vocês que são maus, vocês são capazes de fazer coisa boa um pelo outro, o que Deus, meu Pai que está no céu, não será capaz de fazer em favor dos seus? Vejam que o Evangelho começa abordando estes dois aspectos da nossa vida cristã, a oração e a fé. Por isso, muito se atribui à fé aquilo que de repente seja quase impossível. Então, a fé é aquela situação, aquela realidade, aquele caminho onde não existe outra coisa a ser feito, né? Só pela fé. É verdade, nós precisamos ser movidos pela fé, através da força da oração. Jesus diz isso, ele contou esta parábola, o evangelista começa dizendo isso. Jesus contou esta parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, desanimar. Ou seja, a fé se alimenta pela oração, e a oração nos fortalece também para nos dirigirmos a Deus, manifestando, expressando as nossas necessidades, né? Eu lembro uma expressão de Dom Henrique, em memória agora. Ele dizia que quem não reza é pagão, é herege, é alguém que não tem fé. Quem não reza, e ele diz, até mesmo padre, bispo, quem não reza é um pagão, não é um cristão. Então vejam bem, nós não podemos deixar de rezar. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, da substância para se manter firme, a nossa fé, nossa espiritualidade, ela precisa da nossa oração. Rezar sempre, né? Às vezes, nos dedicando um pouco mais à qualidade da nossa própria oração, à quantidade. Então, rezar com qualidade, rezar com consciência, orar sempre. Isso alimenta a nossa fé,
nos fortalece e nos purifica. Meus irmãos, a Igreja celebra hoje Santa Margarida da Escócia e também Santa Gertrudes. Margarida nasceu na Hungria em 1046 e faleceu na Escócia em 1093. Rainha e mãe, foi modelo de intensa vida de oração e promoveu obras de misericórdia em favor do povo, envolvendo também seu marido e sua corte no serviço aos pobres e doentes. Construiu mosteiros, igrejas e hospedarias para viajantes e resgatou ingleses prisioneiros. Também Santa Gertrudes nasceu na Alemanha em 1256 e faleceu em 1302. Ela foi monja de vida contemplativa e grande teóloga da vida mística. Caracterizou-se por seus tratados espirituais que difundiram o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que o exemplo destas duas grandes santas, que deixaram o grande exemplo, o legado da oração, da espiritualidade, da contemplação, rezaram sempre e nunca desistiram, se dirigiram a Deus com perseverança e com fé. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.